Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Jutsu e hoje a gente vai fazer um resumo sobre células. Esse resumo é dedicado principalmente para você que dormiu na aula, perdeu a explicação do professor, o cara começou a falar sobre células, você deu uma cochilada, quando viu, pá, o cara tava falando de DNA já. Ferrou, né? Então agora eu vou falar para vocês sobre células rapidinho, beleza? Vamos lá. Bom, então, vamos falar sobre células. O que são, onde vivem, do que se alimentam. Tá, então, esse desenho do lado aí que está passando são duas células, né? Você deve ter visto esses desenhos já. A célula vegetal, célula animal. Célula vegetal, célula animal. A diferença entre elas são algumas, né? Entre elas, a célula vegetal tem uma parede celular feita de celulose, né? Que é um açúcar. E também tem organelas relacionadas à fotossíntese, o que é óbvio, beleza? A célula animal não, né? Porque é heterotrófica. Ok, vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber é sobre a teoria celular. Seu professor deve ter falado isso para você. Bom, a teoria celular, ela fala o seguinte. Número 1, todos os organismos são compostos por uma ou mais células. Então, tudo que a gente entende como ser vivo é composto por uma ou mais células. Tem seres vivos de apenas uma célula, como as bactérias, e tem seres vivos de mais de uma célula, com mais de uma célula, que somos nós. Beleza? E outros seres vivos também, animais, plantas e tal, bababá. Beleza, essa parte é fácil, né? Número 2, as células são a unidade básica da estrutura e organização dos seres vivos, né? Então, nós entendemos a célula como uma unidade básica, nós somos compostos por células e a célula é a unidade básica organizacional de todos os seres vivos. E 3, todas as células se originam de uma célula já pré-existente. Beleza? Olha lá o desenho que eu botei embaixo para vocês, olha lá, né? Para você ter uma célula, você tem que ter uma célula pré-existente. Beleza? Toda célula surge de uma outra célula. Ok? Mas onde está a primeira célula? A primeira célula, depende do que você vai interpretar. Pode ser a sua primeira célula, né? Por exemplo, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, surge uma primeira célula, beleza? Que é a célula ovo, e aí você pode considerar isso como a primeira célula do ser vivo, ou você pode voltar lá atrás na evolução e pensar no primeiro ser vivo, beleza? Ou nos primeiros seres vivos que eram seres unicelulares. Aí você pode pensar, então aí eles foram as primeiras células, né? Ou não, ou foi a minha célula, a célula ovo que deu origem a mim? Não sei, beleza. Passamos para a próxima. Partes básicas de uma célula. A célula é composta basicamente por uma membrana celular, né? Por fora, delimitando a célula. Dentro, você tem um espaço chamado citoplasma, beleza? E tem o núcleo, ok? Vamos lá. Então, a membrana celular ela é responsável por selecionar o que entra e o que sai da célula, ok? Então, a célula precisa de substâncias, né, para se nutrir, né, e tal, para sobreviver. Várias células eliminam substâncias e essas substâncias vão ter uma função no organismo e tal, ok? O que vai selecionar o que entra e o que sai é a membrana celular. De que forma? Tem coisas que são que conseguem se dissolver pela membrana celular, então entra e sai tranquilo. Tem outras coisas que não, que precisam passar por dentro de proteínas. Então a membrana celular ela é composta de lipídios, beleza? Ela é composta de uma bicamada lipídica, certo? Duas camadas de lipídio e tem proteínas nela incrustadas. Algumas dessas proteínas servem como túneis, beleza? Então ela vai selecionar aí o que entra e o que sai, né? A membrana celular. Outra parte, então, é o citoplasma. O citoplasma é uma solução onde estão as organelas celulares, né? Onde ocorrem as reações químicas, beleza? Então, lá dentro do citoplasma, lá dentro da célula, existe uma solução, uma substância, onde ocorrem as reações químicas dentro da célula para a célula sobreviver, ok? E também, nesse citoplasma, estão as organelas celulares. Beleza, então dentro do citoplasma nós temos as organelas celulares, que são pequenos órgãos, ok? Órgãozinhos da célula, né? Cada uma tem uma função, né? Cada organela tem uma função para a célula. Tem organela responsável por produzir energia para a célula, que é a mitocôndria, beleza? Tem organela responsável por produção de proteína, que é o retículo endoplasmático e os ribossomos, ok? Tem organela responsável o empacotamento de proteína, dessas modificações das proteínas, que é o complexo de Golgi, e você vai estudar isso mais para frente. A gente vai falar aqui em outros vídeos.
E tem a última parte da célula, que é o núcleo. O núcleo é a estrutura que abriga o DNA da célula, né? E o DNA da célula comanda todas as funções da célula. Então a gente pode dizer que o núcleo é o centro de comando da célula, beleza? Muito bem. Uma outra parte importante do estudo da célula é porque o conjunto de células, né? Ao conjunto de células, tem uma setinha agora aqui, ó, presta atenção nessa setinha. O conjunto de células, várias células juntas, a gente chama de tecido, beleza? E aí, então, várias células juntas que desempenham a mesma função, nós chamamos de tecido, ok? Então a gente tem diversos tecidos, né? Tem tecido epitelial, tem tecido sanguíneo, tem tecido ósseo, tecido nervoso, vocês vão estudar todos os tecidos ainda. Nós temos, então, um conjunto de tecidos, de vários tecidos que desempenham diversas funções, a gente chama de órgão, né? Então, num órgão, você tem vários tecidos. Por exemplo, nesse órgão aqui, que é o estômago, a gente tem o tecido epitelial, a gente tem o tecido sanguíneo, beleza? Então, diversos tipos de tecido diferentes, juntos, vão formar um órgão. Bom, vários órgãos juntos vão formar um sistema, beleza? Então a gente tem diversos sistemas, né? Sistema digestório, sistema reprodutor, né? Sistema circulatório, sistema nervoso, ok? Quando esses órgãos, então, juntos desempenham uma função parecida, né? Uma função, eles se unem para desempenhar uma função, a gente chama esse conjunto de órgãos de sistema. E o conjunto de todos os sistemas é o organismo. Beleza? Então isso é uma parte importante do estudo da célula também. Vamos lá. Bom, a gente pode classificar os seres vivos de acordo com o número de células que eles apresentam. A gente entende na biologia que só tem um tipo de ser vivo, certo? Que é acelular, que não tem célula, que são os vírus. Na verdade, ainda existe uma discussão se os vírus são seres vivos ou não. Beleza? De acordo com a teoria celular, não, porque todo ser vivo é composto por células. Mas como a gente não sabe que raio é isso ainda de vírus, né? O vírus é composto por uma cápsula de proteína, né? E dentro tem um material genético, que pode ser um DNA ou um RNA. Então, ele não tem uma célula, né? Mas ele tem substâncias orgânicas, substâncias que compõem o corpo de outros seres vivos. Então a gente não sabe ainda se é um ser vivo ou não. Mas de qualquer forma, como ele não tem célula, então a gente classifica como acelular. Nós temos existem seres unicelulares, que são as bactérias, por exemplo, os protozoários, algumas espécies de algas e algumas espécies de fungos, certo? Seres unicelulares só tem apenas uma célula, ele todo é uma célula só. Aqui o gifzinho aqui, tá vendo? Ele está se reproduzindo, cada pontinho desse que fica separado um do outro é um ser vivo. Isso é uma reprodução de uma bactéria, beleza? De um bacilo, uma bactéria em forma de bastão, né? Vamos lá. E nós temos seres também pluricelulares, beleza? Ou chamados também multicelulares. Como exemplo, nós temos algumas espécies de algas, né? Algumas espécies de fungos, todos os animais e todos os vegetais são pluricelulares, beleza? Fica ligado aí, ó. As células também podem ser classificadas como procariontes ou eucariontes. Vamos ver cada uma delas. A célula procarionte, também chamada de procariota, não apresenta membrana nuclear, logo não tem um núcleo, beleza? Então a célula procarionte não tem núcleo, na verdade o nome dela já significa isso. Pro significa primitivo e carionte, núcleo. Ela não tem núcleo, ela teria um núcleo primitivo, que a gente não chama de núcleo, chama de nucleóide. O sufixo oide significa parecido com, beleza? Então, uma célula chamada procarionte tem algo parecido com um núcleo, que não é um núcleo, é um nucleóide. Então ela não tem uma membrana formando um núcleo, né? A membrana nuclear também pode ser chamada de carioteca. A célula eucarionte, ela tem núcleo. Na verdade, o nome eucarionte significa isso também. Eu significa verdadeiro e carionte, núcleo. Então ela tem um núcleo verdadeiro, beleza? Apresenta membrana nuclear formando o núcleo, né? E apresenta organelas membranosas, beleza? Uma outra diferença entre as células procariontes e eucariontes é a presença de organelas membranosas, tá? Na verdade, vamos dar uma olhada aqui no desenho, né? Ambas têm, tá vendo? Essa aqui é a célula procariótica, essa aqui é a eucariótica. Ambas têm membrana plasmática, ambas têm citoplasma,
Ambas têm DNA, o material genético, mas a célula procarionte não tem núcleo, tem um nucleóide. Então o DNA ele fica solto ali no citoplasma, beleza? Da célula. A célula eucarionte ela tem núcleo, né? O DNA fica armazenado no núcleo. Ambas têm essas organelas chamadas ribossomos, que são organelas produtoras de proteína. Beleza? Mas as células eucariontes têm outros tipos de organela também, como mitocôndrias, os retículos, né? Tem ali o complexo de Golgi e por aí vai. Beleza? São organelas membranosas. É isso aí, galera. Então, se esse vídeo foi útil para você, dá um like aí, se inscreve no canal, que logo mais eu posto mais resumos aí para você que dormiu, deu aquela cochilada, acordou e o professor já estava lá na frente da matéria e você, ai meu Deus, e agora? Já era. Já era não. Vem comigo, vem que tem. Um beijo, grande beijo para todo mundo. Valeu!